Olá pessoal, Carlos Hall está falando em mais um vídeo do módulo de enzimas, dessa vez falando sobre a classificação das enzimas. Tá? Parece que é um tema um pouco específico para o curso, mas ele é muito importante para vocês entenderem qual é a lógica das enzimas e no final isso vai ajudar vocês a entenderem a lógica das vias metabólicas, certo? Então, vamos lá. Existem 6 tipos de reações enzimáticas, o que é muito curioso, porque existem milhares e milhares de enzimas diferentes. O primeiro tipo que eu vou falar são as oxidoredutases, que são enzimas envolvidas em reações de oxidorredução, ou reações redox. Essas reações, elas geralmente possuem um substrato que é um doador de elétrons e um substrato que é um receptor de elétrons. E, em termos bioquímicos, a gente vai ver que muitas vezes essa transferência de elétrons se dá pela transferência de prótons. Então, nesse caso, aqui do exemplo geral, a gente tem o substrato A, que está reduzido, doando um próton para o substrato B, que está oxidado, formando um B no estado reduzido e um A no estado oxidado. Ou seja, como a gente muda o estado de oxidorredução de cada substrato, a gente diz que essa enzima faz uma reação de oxidorredução e, portanto, é uma oxidorredutase. Notem uma coisa engraçada, que as enzimas todas terminam com ase. E isso geralmente é um sufixo que denota que é uma enzima. Outra coisa, vamos ver o nosso exemplo aqui. Uma álcool desidrogenase. Bom, a gente sabe que é uma enzima porque a gente está falando de uma ase. Mas que tipo de enzima? É uma desidrogenase. Quando vocês começarem a se familiarizar com a nomenclatura de enzimas, vocês já vão sacar que essa enzima aqui é uma oxidorredutase e que provavelmente utiliza NAD+ em sua reação. O NAD+ é um cofator muito importante para reações de oxidorredução. Tá? Ele tem um estado oxidado, que é o NAD+, e um estado reduzido, que é o NADH. E como essa enzima chama álcool desidrogenase, você já deve sacar que ela faz uma reação de oxidorredução de um álcool. E no exemplo aqui, a gente tem o etanol, numa forma reduzida, ele transferindo o próton para o NAD+, formando o NADH e um acetaldeído. Tá? E essa daqui é a reação que as nossas células fazem para desintoxicar a nossa corrente sanguínea quando a gente ingere álcool. Tá? No caso, essa reação tem que ser acoplada com uma reação logo após, porque o acetaldeído ele tem propriedades levemente tóxicas. Então, se a gente desintoxica álcool em acetaldeído, muitas vezes isso pode intoxicar as nossas células e é uma das explicações da ressaca. Tá? É o acúmulo de acetaldeído na corrente sanguínea. E lembrando que essas enzimas, muitas delas fazem reações reversíveis, né? Então, a álcool desidrogenase, ela não só consome álcool para formar o acetaldeído, mas ela pode consumir acetaldeído para formar álcool, no caso do etanol. Então, tem que prestar muita atenção, que às vezes os nomes não são muito intuitivos por causa disso. O segundo tipo de reação que a gente vê são as mediadas pelas transferases. E como o nome diz, a transferase transfere grupos funcionais de um substrato para outro. No caso, a gente tem um Azinho aqui, o substrato A com um triângulo, transferindo esse seu triângulo para o substrato B. Tá? No nosso exemplo prático, a gente tem a hexoquinase. Tá? Então, a gente sabe que a quinase é uma enzima que transfere grupamentos fosfato para o substrato. E no caso do substrato, ele é um carboidrato de 6 carbonos, por isso que ele chama uma hexoquinase. E no exemplo, a hexoquinase ela consegue transferir um fosfato do ATP, que tem 3 fosfatos, para uma glicose. E ela vai fazer isso
para ela vai fazer uma transferência para o carbono 6. Tá? Então a gente vai ter a formação de glucose 6-fosfato, ou seja, uma glucose com fosfato no carbono 6. Tá? E o ATP, que tem 3 fosfatos, ele passa a ter 2 fosfatos, transformando-se num ADP. O que é interessante é que a hexoquinase é uma reação, ela catalisa uma reação praticamente irreversível, né? Então, a transformação da glicose em glucose 6-fosfato, ela dificilmente vai acontecer do modo reverso, como eu expliquei na reação anterior. Para isso, a gente vai precisar de uma enzima chamada fosfatase. A fosfatase, ela vai tirar o grupamento fosfato dos grupos. Só que a fosfatase, ela não transporta esse grupamento fosfato para uma outra molécula. Então ela não é uma transferase. Ela é muito mais uma hidrolase. Tá? E as hidrolases, elas fazem reações de hidrólise. Ou seja, elas fazem uma quebra mediada por água. Então a gente tem aqui essa molécula inteira com 2 quadrados e a água, ela quebra essa molécula em 2. Tá? Então um exemplo de uma hidrolase é a quimotripsina, que é uma enzima que digere proteínas no nosso sistema digestório. Tá? Então a gente tem um peptídeo, um oligopeptídeo, e a quimotripsina vai usar água para quebrar um aminoácido desse peptídeo. Tá? E vai assim fazer um aminoácido ou um peptídeo inteiro desse peptídeo. E assim a gente vai ter essa reação de hidrólise, ou seja, uma reação que envolve água, quebra mediada por água. Bom, quarto tipo de enzimas são as liases, e esse é um tipo mais difícil, tá? Então elas quebram a ligação de um carbono com outro átomo, frequentemente formando ligações duplas. Só que essa quebra não envolve uma reação de óxido-redução e nem envolve uma água, o uso de uma água. Tá? Então uma liase é uma enzima que quebra alguma coisa sem usar água nem reação de óxido-redução. Um exemplo, por exemplo, é a piruvato decarboxilase. Então o que ela faz? É uma enzima que decarboxila o piruvato. E realmente o piruvato aqui é esse açúcar aqui com 3 carbonos. E pela ação da decarboxilase, ela perde um dos carbonos e que é liberado na forma de CO2, formando um acetaldeído. Tá? Essa reação também ela é irreversível, no caso, tá? e é resultado de uma liase. Tá? As liases são, eu acho que são o grupo dos 6 tipos de reações mais difíceis de se classificar. Em seguida, a gente tem as isomerases, que fazem reações de isomerização, ou seja, você não tem retirada ou adição de nenhum grupamento, você tem uma reorganização desses grupamentos. Tá? Então, a gente tem aqui um isômero com um bracinho de um lado e 3 bracinhos para o outro, e formando uma molécula com 2 bracinhos de um lado e um para o outro. Tá? Um exemplo disso é a glicose 6-fosfato isomerase. Então é uma isomerase da glicose que tem um fosfato na posição 6, e ela rearranja a glucose 6-fosfato em uma frutose 6-fosfato, ou seja, uma frutose com um fosfato no grupamento 6. Tá? E essa isomerase, no caso, ela é reversível, ou seja, ela consegue tanto transformar a glicose 6-fosfato em frutose 6-fosfato, quanto uma frutose 6-fosfato numa glicose 6-fosfato. E por último, a gente tem a ligase, que ela forma ligações novas com um gasto de ATP. Tá bom? Então, o ATP aqui ele não é usado para incorporar o fosfato a um local, como eu mostrei na quinase, mas ele é usado aqui para quebrar uma molécula, ou formar uma molécula nova, né, no caso. Lembrando da reversibilidade das reações. Então, um exemplo é a DNA ligase, que ela é muito importante para manutenção do DNA. Então ela consegue ligar duas fitas de DNA utilizando um grupamento, um ATP,
para promover essa reação. Então, a quebra do ATP, a energia gerada pela quebra do ATP, possibilita as mudanças conformacionais na enzima para que dois pedaços de DNA sejam ligados, aqui, uma formação de uma ligação fosfodiéster. Bom? Então, vamos à anidrase carbônica, que é a enzima modelo desse módulo. A anidrase carbônica, que eu falei anteriormente, que ela transforma água e CO2 em bicarbonato. Esse tipo de reação aqui, qual que é? Será que é tipo óxido-redução, transferase, hidrolase, liase, isomerase ou ligase? O que está acontecendo aqui? Bom, a gente vê aqui a adição da água ao CO2, mas então a gente pode falar, será que é uma hidrolase? Mas não é uma hidrolase, porque a gente não tem a água sendo utilizada para quebra de alguma coisa, né? A gente está usando a água como um substrato direto, então não pode ser uma hidrolase. É uma transferase? Não, a gente não tem uma transferência de grupos funcionais, a gente tem uma adição da água completamente ao CO2. Será que é uma óxido-redutase? A gente não tem, na verdade, uma variação do estado do óxido redutor de cada elemento. Também não há uma isomerização e a gente nem tem ATP sendo envolvido para ser uma ligase. E o que sobra é uma liase. Mas você fala, nossa, mas como assim é uma liase? Se vocês forem perceber, a gente tem aqui a eliminação dessa ligação aqui do C com O, tá bom? E a gente tem a formação de duplas ligações. Então, a anidrase carbônica ela é uma liase. No caso, como ela ganha uma classificação de ser uma enzima do tipo 4. Isso é classificado pela Enzyme Commission Number. Então, ela dá um nome de uma categoria 4, ou seja, uma liase. Ela é uma enzima do tipo 4.2, porque é uma liase que envolve uma ligação de carbono com oxigênio. Então, ela é do tipo liase carbono-oxigênio. No caso, ela é 4.2.1, porque é uma hidroliase, ou seja, uma liase carbono-oxigênio que utiliza água. E dentro das hidroliases, ela é 4.2.1.1, que são as carbonato desidratases. Isso que é interessante. Esse número EC, ele é capaz de classificar todas as enzimas que existem através desse código. E olhando esse código, a gente sabe basicamente qual é o modo de reação dessa enzima, né, que envolve uma quebra carbono-oxigênio do tipo que envolve água, uma hidroliase, e que é uma desidratase de carbonato. Tá? Então, toda vez que vocês virem o nome de uma enzima, a maneira mais precisa de você saber que tipo de enzima que é olhar pelo número EC dela. Por quê? Porque as enzimas podem ter mais de um nome, podem ter 2, 3, às vezes a gente vê enzimas com 5 nomes diferentes. E para saber se a gente está falando da mesma enzima, a gente vai para a classificação dela EC, que são esses 4 numerozinhos separados por ponto. Tá bom? Então, resumindo essa aula, a gente pode dividir as enzimas por 6 categorias: óxido-redutases, transferases, hidrolases, liases, isomerases e ligases. E essas enzimas podem ser depois subdivididas em mais subcategorias, até chegar a um código de 4 números diferentes. Tá bom? Então, até mais.